Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, vamos ao que eu sempre falo antes de começar a falar sobre o Fluminense. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram no canal até agora. São 446 inscritos, né? E dentre eles, ontem eu fiquei surpreso, até agradeci. Tem o rapaz que tá fazendo intercâmbio em Oklahoma, Estados Unidos, André Ferreira. Ele tá fazendo, inclusive, jogando futebol americano, e ele se inscreveu no canal, no nosso canal, né? Então quero agradecer ao André desde já, ele e todos os outros que se inscreveram também, tá? Só que o nome estava legível, eu consegui falar. Os outros ficam com o nome ou do Instagram ou do YouTube, não dá pra ver. Ele escreveu o nome dele direitinho. Então eu quero agradecer a todos que se inscreveram até agora, inclusive o André Ferreira, que lá nos Estados Unidos, lá em Oklahoma, olhou nosso canal e se inscreveu, assim como o rapaz que eu não lembro o nome, que é lá de Portugal também, em Bragança, Portugal, a todos lá daqui do Rio de Janeiro, lá de Gramado, Rio Grande do Sul, né? Do Espírito Santo, de Belo Horizonte, Santa Catarina, de todos que se inscreveram, meu muito obrigado. E então, desde já também, fazer dois pedidos aos senhores. Eu sei que agora tem muito mais gente vendo no nosso canal, então eu gostaria, por favor, que todo mundo que estiver assistindo o canal se inscreva no canal, dê o like e compartilhe. Vocês fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo inteiro, como está acontecendo já, três fora do Brasil. Então, eu gostaria de fazer esse pedido aos senhores. Vocês sabem, antes de falar o segundo pedido que eu quero fazer aos senhores, todos vocês sabem que eu comecei a fazer esse canal e continuo fazendo como uma terapia. Só que eu gostei tanto de fazer que agora quero que o canal cresça. E graças a Deus está crescendo. E espero que cresça muito mais. Porque eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, estou super endividado. Aí, para evitar de ter uma depressão forte, eu sempre assistia a YouTube, né? Assistia o Gabriel Amaral, o, o Thiago Ferreira, o Lessa, o Fio, o Cauã Ribeiro, o Cauã também, o André do Sentimento Tricolor, o, o Rodrigo do Ligados no Flu. Inclusive o Rodrigo também é uma inspiração para mim, que ele operou, acho que foi duas ou três vezes o coração e tá aí, firme e forte. Então aí eu, como não tenho ninguém lá dentro, né, eu resolvi fazer esse canal como uma terapia. E também está me ajudando a me soltar, que apesar de eu estar com 63 anos e tá indo em setembro, agora dia 24 de setembro, completar 64, eu sou muito tímido ainda. Esse mal de Parkinson me deixa mais tímido ainda, que eu evito em vários lugares. Por exemplo, eu não posso tomar um café ou alguma coisa na rua, que eu começo a tremer e pela timidez eu tremo muito mais ainda. Aí eu não consigo pegar o café com a mão, um troço tão simples que todo mundo faz, eu, eu teria maior prazer em fazer e não consigo. Então, inclusive é um dos motivos que eu botei meu Pix, dois, dois, dois Pix, um com numeração e menor, para que quem tem algum problema de limitação, como eu, teclar um, para apertar o teclado, porque eu tremo muito, aí às vezes acabo teclando o teclado errado, como às vezes na hora de digitar lá
o título, né, do canal ou alguma ou até o conteúdo lá dentro, eu passo o maior sufoco por causa disso. Às vezes para responder mensagem no celular é difícil também. Aí eu fiz esse segundo Pix que é mais curto. E, dito isso, para não ficar só falando de mim, eu gostaria também que todos que pudessem colaborar, que fizessem um Pix para ajudar o canal a crescer, porque esse notebook e o microfone é dos meus filhos e às vezes eles precisam, às vezes para a faculdade ou para trabalho, para alguma coisa que eles tenham que fazer, aí eu não consigo fazer meus vídeos. Então, minha intenção é comprar um notebook e um microfone para poder fazer o vídeo a hora que eu quiser e para outras coisas para o canal crescer também, ou até para me ajudar também por causa das dificuldades que eu tenho que passar, até para comprar remédio. Por causa das minhas doenças, gasto muito dinheiro com remédio. Aí, gostaria que vocês fizessem o Pix para colaborar, por favor. Meus Pix, todos os dois são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é mais curto para ajudar as pessoas que têm alguma limitação. Ou para ficar mais fácil de digitar também. É 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Como eu falei no início, todos dois são do Banco PicPay. Agradeço a todos que puderem fazer o Pix para colaborar com o canal, comigo também. E, e quem não puder, agradeço do mesmo jeito. Só de dar o like, só de se inscrever, dar o like e compartilhar já estão ajudando bastante. Mas se puderem colaborar com o Pix, eu agradeço muito mais. Até hoje só consegui um Pix, que um amigo mandou, de R$ 20. Tá? Agora vamos falar sobre o nosso Fluminense. Eu estava olhando, agora de manhã, eu vi o vídeo do Gabriel Amaral e do Vitor Lessa. Aí o do Gabriel Amaral, ele estava falando mais se o Fluminense, se foi melhor ter pego realmente a segunda colocação ou a primeira. Eu acho que as duas chaves ficaram difíceis, mas eu acho que o outro lado, talvez o Fluminense tivesse mais chance de chegar pelo menos a quarta de final. Essa agora é difícil. Pode chegar? Pode. Mas é difícil. A Inter de Milão, apesar de na decisão lá para o Paris Saint-Germain ter tomado de 5, uma goleada lá histórica, mas é um grande time. Mas o Fluminense tem condição de ganhar? Tem condição de ganhar. Vamos ver se o Fluminense joga a bola como jogou contra o Borussia, né? E se o Renato bota a escalação correta e bota o time para jogar, tendo as precauções que tem que tomar, mas também partir para cima. Não fazer o que fez contra o Mamelodi, que eu achei vergonhoso do jeito que o Fluminense jogou contra o Mamelodi. Tinha que jogar para cima, para ganhar. Ali tem que ganhar e depois, dependendo de quem pegar, se sair, se não sair, tudo bem. Mas tem que fazer bonito quando tá jogando. Todas as partidas que entrar tem que jogar para ganhar. Não fazer o que fez. Então, a gente vai pegar a Inter, que jogou um dia depois de nós. Também parece ter alguns desfalques, né? Mas o Fluminense também pode ter. O Vitor Lessa estava falando sobre no caso do Thiago Silva poder jogar ou não. Parece que a equipe médica e fisiologia falou que tem grande chance dele jogar, mas ele e o Soteldo, mas o Soteldo eu acho mais difícil e eu acho melhor não antecipar para depois ele ficar mais tempo parado, porque a gente pode de repente ser eliminado agora contra ele, aí vai voltar para o Brasil, aí o Soteldo vai ficar muito mais tempo parado. Não, tem que pensar depois no restante da temporada também. Se ele não está em condições, o Thiago e ele,
deixa para depois pro restante da temporada. Agora, o Thiago, se puder jogar, é bem melhor, né? Agora aí vai depender dos dois treinamentos que vamos ter até o jogo, né? Até a segunda-feira. O, o, o Lessa também falou que o Fluminense agora vai sair de, de lá da Colômbia e não vai voltar mais para lá. Aí vai ficar em Orlando, então o, o, os treinamentos, a sede do Fluminense agora vai ser em Orlando. Então vai ficar lá até independente de ganhar, de eliminar a Inter ou de ser eliminado, ele vai continuar lá. Agora, agora eu acho que o pessoal fala muito do Brasil de ser desorganizado, né? Mas o Vitor Lessa também falou que mesmo que o Fluminense seja eliminado, ele não tem, vai ficar ainda lá uns 3 ou 4 dias, que não tem voo para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Tá sem voo para poder voltar. É um caso sério, né? Impressionante. Mas vamos aguardar aí, ver como é que fica o Fluminense lá, fazer os treinamentos. Vamos ver quem pode jogar, quem não pode, para ver o que acontece aí com a gente, né? O futuro a Deus pertence, mas vamos fazer por onde também, né, Renato Gaúcho? Gosto muito do Renato, mas eu não gostei do jeito que o Fluminense jogou contra o Mamelodi, não. Agora, contra a Inter, vai ser segunda-feira, 4 horas da tarde, e vai ter a transmissão da Rede Globo. Agora, eu acho que a escalação que o Renato deve colocar provavelmente vai ser essa. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Ignacio, né? Se o Thiago Silva tiver condições de jogar, joga o Thiago Silva. Se não tiver, Ignacio deve jogar. Jogou bem contra o Mamelodi. Freitas e o René. Acredito que seja o René, para poder marcar melhor também. O René, que eu acho que o Fuentes, depois da contusão, ele ainda não voltou a jogar nem metade do que ele estava jogando antes. Então acredito que seja o René. No meio-campo deve ser Martinelli, Hércules e Nonato. Não acredito que o Renato ponha o Ganso no início, que é um jogo que tem que ter mais pegada, pelo menos no primeiro tempo. Não acredito que ele coloque o Ganso. Depois, dependendo de como terminar o primeiro tempo, pode colocar ou não o Ganso, não sei. Vamos aguardar. Agora, aí na direita, o Arias, o Cano, que eu acho que já fez um jogo bem melhor, esse contra o Mamelodi. E no lado esquerdo, aí é a dúvida, né? Pode ser Canóbio, eu acredito que seja o Canóbio, mas pode ser Canóbio, Keno ou Serna, né? Mas eu acho que é o Canóbio, que o Serna não jogou bem nenhum jogo que ele entrou lá no Mundial. E também o Keno, apesar de ter jogado bem, mas ele não aguenta jogar ainda o tempo todo, por causa do tempo que ele ficou parado. Pelo menos acredito que ele não aguente. Agora, ele pode ser guardado para o segundo tempo, até porque a Inter pode estar mais cansada no segundo tempo, e ele fazendo X1 pode ser muito bom. Ou como é que é o. É isso aí. Se o. Acredito que seja esse time mesmo. Então vamos repetir. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Ignacio, Freitas, René, Martinelli, Hércules e Nonato. Arias, Cano e Canóbio. Acredito que seja esse time que deve jogar contra a Inter de Milão na segunda-feira, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo. Vamos aguardar os treinamentos, né? Que o Fluminense agora deve fazer um treino, deve estar fazendo treino já lá em Orlando. E são 2 treinos, pelo que o Lessa falou, para o Renato
colocar o time titular para jogar. E eu acredito que o time titular seja esse que eu acabei de falar. Mas o Renato, cada vez ele bota um time. Eu gosto do trabalho dele. Só não gostei do jogo, do jeito que o Fluminense jogou contra o Mamelodi. Podia ter tomado um contra-ataque lá, ter perdido o jogo, ter sido eliminado. É melhor ser eliminado depois, não na fase de grupo ainda. Por isso tinha que partir para cima com toda a precaução possível. Mas esquecer o passado e vamos para o que vem pela frente. Então acredito que seja esse time. Agora é só aguardar, né, as notícias na televisão, ver como é que vai ser a televisão e do Vitor Lessa, o Gabriel Amaral também, o Cauã e o Fio. Eu esqueci de falar do Fio, que eu acompanho também. Desde a época que ele ainda estava no Netflix, não, é no canal oficial do Fluminense, é o. Rapaz, deu. No canal, ele é o que é oficial do Fluminense. É. Rapaz, deu branco, desculpem. Mas aí vamos aguardar para ver. E qualquer notícia, se eu puder vir aqui falar, eu falo. Hoje meu filho já vai voltar lá da onde ele estava, então ele deve ficar no computador, no notebook. É o que eu falei com vocês em relação ao ter meu próprio notebook. Se eu tivesse, se Deus quiser, com a colaboração de vocês fazendo Pix para mim, se Deus quiser, eu vou poder comprar o notebook e o microfone para mim. Aí eu posso gravar a hora que eu quiser. Mas vamos aguardar notícias. Se eu puder vir aqui falar com vocês, eu venho. Se não, tento vir amanhã e falar com vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Uma boa sexta-feira para todos. Até a próxima, se Deus quiser.